Capítulo 66. Naqueles dias, a palavra de Deus veio a mim e disse: Vê, Noé, tua sorte ascendeu a mim, uma sorte imune de crime, uma sorte amada e superior. Agora então os anjos trabalharão as árvores, mas enquanto eles procedem nisto, eu colocarei minha mão sobre elas e as preservarei. A semente da vida se erguerá dela, e uma mudança tomará lugar para que a terra seca não seja deixada vazia. Eu estabelecerei tua semente diante de mim, para sempre e sempre, e a semente daqueles que habitarem contigo na superfície da terra. Ela será abençoada e multiplicada na presença da terra em nome do Senhor. Eles confinarão aqueles anjos que descobriram impiedade. Naquele vale ardente é que eles serão confinados, o qual a princípio meu bisavô mostrou-me no oeste, onde há montanhas de ouro e prata, de ferro, de metal fluido e de estanho. Eu vi aquele vale no qual há uma grande perturbação e onde as águas são agitadas. E quando tudo isto foi executado, na massa fluida de fogo e na perturbação que prevaleceu naquele lugar, levantou-se um forte cheiro de enxofre que se misturou com as águas, e o vale dos anjos que haviam sido culpados de sedução queimou-se debaixo da terra. Através daquele vale, rios de fogo também estavam fluindo, para os quais aqueles anjos serão condenados, os quais seduziram os habitantes da terra. E naqueles dias, estas águas serão para os reis, aos príncipes, aos exaltados e para os habitantes da terra, para a cura da alma e do corpo e para o julgamento do espírito. Seus espíritos serão cheios de festa, para que eles possam ser julgados em seus corpos, porque eles negaram o Senhor dos Espíritos, e apesar de eles perceberem sua condenação dia após dia, não acreditaram em seu nome. É como a inflamação de seus corpos será grande, assim seus espíritos sofrerão uma transformação para sempre, pois nenhuma palavra que é pronunciada diante do Senhor dos Espíritos será em vão. Julgamento veio sobre eles, porque eles confiaram em sua luxúria carnal e negaram o Senhor dos Espíritos. Naqueles dias, as águas daquele vale serão transformadas, pois enquanto os anjos forem julgados, o calor daquelas fontes de água sofre uma alteração. E enquanto os anjos ascenderem, a água das fontes novamente sofre uma alteração e congela. Então eu ouvi o Santo Miguel respondendo e dizendo: Este julgamento, com o qual os anjos serão julgados, dará testemunho contra os reis, príncipes e aqueles que possuem a terra, pois estas águas de julgamento serão para a sua cura e para a morte de seus corpos. Mas eles não perceberão e não acreditarão que as águas serão transformadas e tornadas como fogo, que arderá para sempre. Capítulo 67. Depois disto, ele deu-me as marcas características de todas as coisas secretas do livro do meu bisavô Enoque e as parábolas que haviam sido dadas a ele, inserindo-as para mim entre as palavras do livro das parábolas. Naquele momento, Santo Miguel respondeu e disse a Rafael: O poder do Espírito
precipita-me daqui, impele-me para fora. A severidade do julgamento, do secreto julgamento dos anjos, quem é capaz de observar a resistência daquele severo julgamento que aconteceu e se tornou permanente sem ser dissolvido no seu lugar? Novamente o Santo Miguel respondeu e disse ao Santo Rafael: quem está lá, cujo coração não se abrandou por isto, e cujos rins não se afligiram com esta coisa? Julgamento saiu contra eles por aqueles que assim arrastaram-nos para fora, e que se foram quando eles estavam na presença do Senhor dos Espíritos. De igual maneira, o Santo Racael disse a Rafael: eles não estarão diante do olho do Senhor, já que o Senhor dos Espíritos foi ofendido por eles, pois como senhores eles têm conduzido. Portanto, ele traz sobre eles um secreto julgamento para sempre e sempre, pois nem o anjo, nem o homem recebe uma porção dele, mas eles só receberão seu próprio julgamento para sempre e sempre. Capítulo 68. Depois deste julgamento, eles estarão assombrados e irritados, pois serão exibidos aos habitantes da terra. Eis os nomes destes anjos. Estes são seus nomes. O primeiro deles é Samiasa, o segundo é Arsticafa, o terceiro é Armen, o quarto Cacabael, o quinto Turel, o sexto Rumiel, o sétimo Daniel, o oitavo Cael, o nono Baraquel, o décimo Azazel, o 11º Armers, o 12º Batarial, o 13º Bazazael, o 14º Ananel, o 15º Turial, o 16º Simapiziel, o 17º Ietarel, o 18º Tumael, o 19º Tarel, o 20º Rumel, o 21º Azaziel. Estes são os principais chefes dos anjos e os nomes dos líderes de suas centenas e seus líderes de 50 e os líderes de suas dezenas. O nome do primeiro é Yecum. Ele foi quem seduziu todos os filhos dos santos anjos e fez com que descessem à terra, conduzindo descaminhadamente a descendência dos homens. O nome do segundo é Quezabel, o qual apontou mau conselho aos filhos dos santos anjos e conduziu-os a corromperem seus corpos, gerando humanos. O nome do terceiro é Gadrel. Ele descobriu todo o golpe de morte aos filhos dos homens. Ele seduziu Eva e descobriu aos filhos dos homens os instrumentos de morte, o casaco de malha, o escudo e a espada para a matança, todos os instrumentos de morte para os filhos dos homens. Estas coisas derivaram de suas mãos para os que habitam sobre a terra, daquele período para sempre. O nome do quarto é Penemoe. Ele descobriu aos filhos dos homens o amargor e a doçura, e mostrou a eles todo o segredo de sua sabedoria. Ele ensinou aos homens a entenderem o escrito e o uso da tinta e do papel. Portanto, numerosos têm sido aqueles que têm se extraviado em todo o período do mundo, mesmo até este dia. Os homens não nasceram para isto, assim com pena e tinta, para confirmar sua fé. Desde então, eles não criaram, exceto que, como os anjos, eles podem permanecer retos
e puros. Nem poderiam morrer, o que destrói tudo tem afetado-os. Mas por este seu conhecimento eles perecem, e por isso também seu poder os consome. O nome do quinto é Casiade. Ele descobriu aos filhos dos homens todo iníquo golpe de espíritos e de demônios. O golpe do embrião no ventre para diminuí-lo, o golpe do espírito pela mordida da serpente e o golpe que é dado ao meio-dia pelo filho da serpente, cujo nome é Tabaete. Este é o número de Casbel, a parte principal do juramento que o Altíssimo, habitando em glória, revelou aos santos. Seu nome é Beca. Ele falou ao Santo Miguel para que revelasse a eles o nome sagrado, para que eles pudessem entender o sagrado nome e assim lembrar do juramento, e para que aqueles que apontaram toda coisa secreta aos filhos dos homens possam tremer sob aquele nome e juramento. Este é o poder do juramento, pois poderoso ele é e forte. E estabelecido este juramento de Acaê pela instrumentalidade do Santo Miguel. Estes são os segredos deste juramento, e por ele eles foram confirmados. Os céus estiveram em suspenso por ele antes que o mundo fosse feito para sempre. Por ele, a terra foi inundada no dilúvio, enquanto das partes escondidas dos montes as águas agitadas, as águas saíram desde a criação até o fim do mundo. Por este juramento o mar foi formado e a sua fundação. Durante o período desta fúria, ele estabeleceu a areia contra ele, a qual continua imutável para sempre. E por este juramento, o abismo foi feito forte, e não é removível de sua estação para sempre e sempre. Por este juramento, o sol e a lua completam seu progresso, nunca se desviando do comando que lhes foi dado, para sempre e sempre. Por este juramento, as estrelas completam seu progresso, e quando seus nomes forem chamados, eles retornarão em resposta para sempre e sempre. Então, nos céus tomam lugar os sopros dos ventos. Todos eles têm respiração e efetuam uma completa combinação de respirações. Ali, os tesouros do trovão são mantidos e o esplendor do relâmpago. Ali são guardados os tesouros do granizo e da neblina, os tesouros da neve, os tesouros da chuva e do orvalho. Todos estes confessam e louvam diante do Senhor dos Espíritos. Eles glorificam com todo o seu poder de súplica, e ele os sustém em todo aquele ato de agradecimento, enquanto eles louvam, glorificam e exaltam o nome do Senhor dos Espíritos para sempre e sempre. E com eles, ele estabelece este juramento, pelo qual eles e seus caminhos são preservados, e seus progressos não perecem. Grande foi sua alegria. Eles abençoaram, glorificaram e exaltaram aquele que ao nome do Filho do Homem lhes foi revelado. Ele assentou-se sobre o trono de sua glória, e a parte principal do julgamento foi designada, e ele, o Filho do Homem. Os pecadores perecerão e desaparecerão da face da terra, enquanto aqueles que seduziram serão amarrados com correntes para sempre. De acordo com seus graus de corrupção, eles serão aprisionados e todas as suas obras desaparecerão da face da terra. Desde então, ali não haverá ninguém para corromper, pois o Filho do Homem foi visto assentado sobre seu trono de glória. Toda iniquidade desaparecerá,
e se apartará de diante de sua face. A palavra do Filho do Homem se tornará poderosa na presença do Senhor dos Espíritos. Esta é a terceira parábola de Enoque. Capítulo 69. Depois disto, o nome do Filho do Homem, vivendo com o Senhor dos Espíritos, foi exaltado pelos habitantes da terra. Ele foi exaltado nas carruagens do Espírito, e o seu nome estava no meio deles. Desde aquele tempo eu não fui arrancado do meio deles, mas ele assentou-se entre dois espíritos, entre o norte e o oeste, onde os anjos receberam seus cordões para medir o lugar para os eleitos e os justos. Ali eu vi os pais dos primeiros homens e os santos que habitam naquele lugar para sempre. Capítulo 70. Depois disso, meu espírito foi ocultado, ascendendo aos céus. Eu vi os filhos dos santos, anjos andando em chamas de fogo, cujas vestimentas e mantos eram brancos e cujos semblantes eram transparentes como cristal. Eu vi 2 rios de fogo, brilhando como o jacinto. Então caí sobre minha face diante do Senhor dos Espíritos, e Miguel, um dos arcanjos, tomou-me pela mão direita e levantou-me, e trouxe-me para onde estava todo o segredo de misericórdia e retidão. Ele me mostrou todas as coisas ocultas das extremidades do céu, todos os receptáculos das estrelas e seu esplendor, desde quando elas saíram de diante da face do santo. Ele escondeu o espírito de Enoque no céu dos céus. Ali eu vi, no meio daquela luz, uma construção levantada com pedras de gelo, e no meio destas pedras vi vibrações de fogo vivo. Meu espírito viu ao redor o círculo desta habitação, flamejante em uma de suas extremidades, que ali havia rios cheios de fogo vivo, o qual cercava-a. Então o serafim, o querubim e o ofanim rodearam-na. Estes são aqueles que nunca adormecem, mas vigiam o trono de sua glória. Eu vi inumeráveis anjos, milhares de milhares e miríades de miríades, as quais rodeavam aquela habitação. Miguel, Rafael, Gabriel, Fanuel e os santos anjos que estavam acima nos céus foram e saíram dele. Miguel, Rafael e Gabriel saíram daquela habitação, e santos anjos inumeráveis. Estava com eles o ancião de dias, cuja cabeça era branca como algodão e pura, e seu manto era indescritível. Então eu caí sobre minha face, enquanto toda a minha carne era dissolvida, e meu espírito tornou-se transformado. Eu clamei com voz alta, com um poderoso espírito, abençoando, glorificando e exaltando. E aquelas bênçãos que procediam de minha boca tornaram-se aceitáveis na presença do ancião de dias. O ancião de dias veio com Miguel e Gabriel, e Rafael e Fanuel, com milhares de milhares e miríades de miríades, que não podiam ser enumerados. Então aquele anjo veio a mim, com sua voz saudou-me, dizendo: Tu és o Filho do Homem, o qual é nascido para a retidão, e retidão descansou sobre ti. A retidão do ancião de dias não te esquecerá. E ele disse: Em ti ele conferirá paz em nome do mundo existente. Por isso a paz tem existido desde que o mundo foi criado. E assim acontecerá a ti para sempre e sempre. Todos os que existirão e caminharão em seus caminhos de retidão não te esquecerão para sempre.
Contigo estarão suas habitações, contigo seu destino. De ti eles não serão separados para sempre e sempre. E assim, o prolongamento dos dias estará com o Filho do Homem. A paz será para os justos e os retos possuirão o caminho da integridade, em nome do Senhor dos Espíritos, para sempre e sempre.